A paz do Senhor, amados e queridos irmãos e irmãs e ouvintes da palavra de Deus. A palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, e o versículo 46 ao versículo 50 nos diz: E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora a sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que te querem falar. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amados, a Bíblia nos diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. A Bíblia nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, o amor que ele tem pela minha vida, pela tua vida, é muito grande, meu querido. É muito grande. E antes aqui, inclusive na meditação da manhã, do perigo da pessoa realmente não entregar a sua vida a Jesus. Do perigo de muitas vezes a pessoa até entregar, mas depois é o seguinte: se desviar dos mandamentos da palavra de Deus. E esta mensagem, esses dias atrás eu estava participando de um trabalho, e alguém ministrando ali, e Deus colocou algo assim profundamente no meu espírito, dizendo: filho, se você tivesse condições de ter um equipamento para tirar uma radiografia de cada um que está sentado aqui nesta igreja, você saberia o que eles estão pensando, o que está se passando, tudo. Claramente Deus me trouxe isso. Aí você via muitas vezes pessoas cabisbaixas, você via muitas vezes pessoa mascando chiclete, outra até cochilando. Isso é o poder que a gente tem dos olhos carnais enxergar. Da gente ver. Muitas vezes a pessoa bem vestida, de paletó, de gravata. Outra vez um cabelo comprido, uma saia comprida. Isso é o que os olhos nossos físicos estão enxergando. Mas Deus, na sequência, ele falou assim: eu tenho o poder de saber o que eles estão pensando, se verdadeiramente eles estão aqui no culto para me adorar, se verdadeiramente eles estão aqui ouvindo aquilo que eu estou falando através da minha palavra. Eu tenho realmente aí, não é esse equipamento de raio-x, filho, mas eu tenho todo o poder realmente de saber o que está se passando neste culto. Você está entendendo, querido? E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar. Queria para falar com Jesus. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe, teus irmãos que te querem falar. Porém ele respondendo disse-lhe ao que lhe falara: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos.
Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, irmã e mãe. Querido, acima da nossa cabeça está um teto de vidro. Isso sobre um pastor, isso sobre um presbítero, um evangelista, um diácono, um membro normal. O raio-x de Deus. Esse aparelho que ele falou que se a gente tivesse para enxergar, nós não temos condições. Ele tem poder. Ele sabe verdadeiramente quem está servindo a ele ou quem não está. Ser crente dentro da igreja muitas vezes é até fácil. E outra coisa eu quero dizer, é o dia a dia. É o dia a dia na presença do Senhor. Então eu quero nesta manhã, querido, tome cuidado com a sua vida. Tenha zelo pela sua vida. Jesus Cristo nos ama. O preço que Ele pagou naquela cruz para nos salvar. Ali, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que tu me desamparaste? Deus foi obrigado a virar as costas para Jesus. Ele tinha que levar aquela maldição da humanidade, da minha vida, da sua vida sobre si. Todos lhe abandonaram. Anjos, Espírito Santo, o Pai, os discípulos vazaram, porque ele precisava ir para aquela cruz. Isso é o amor que ele tem pela minha vida e pela tua vida. Então eu quero deixar para você neste dia, querido. Como é que está a tua vida? E é um paletó bonito, uma gravata bonita, irmão. Senta ali na igreja como que está a tua vida? Será que ele pode passar o raio-x sobre a tua vida? Pai querido, nesta manhã, Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Toma nossas vidas nas tuas mãos, Pai. Tenha compaixão e misericórdia, meu Deus. Salva, Senhor, as nossas vidas, ó Deus. Livra de todo mal. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, meu Deus. Abençoa a vida do teu filho e da tua filha, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz.